Olá, começando agora mais um Sala de Entrevistas com a sua companhia. Que bom é ter você aqui com a gente nesse programa, que é muito bom para a gente conseguir tirar dúvidas, se aprofundar nos assuntos. E você é meu convidado especial, porque o tema de hoje é planejar viagens. Como planejar uma viagem? Todo mundo gosta, né? De sair, viajar, conhecer lugares novos, ter aquela experiência em outros lugares, com uma cultura diferente, uma comida diferente. Mas tudo isso requer planejamento. E hoje você vai descobrir como se planejar e como já arrumar as malas e sair viajando por aí. O meu convidado de hoje é o Thiago Henrique Tourinho. Ele é especialista em milhas, turismo e viagens. Seja bem-vindo, Thiago. Primeiro eu gostaria de agradecer ao convite, muito lisonjeado. Espero estar tirando todas as dúvidas suas e dos telespectadores que estão nos escutando. Muito bom dia a todos. E vamos lá, vamos tirar essas dúvidas do povo sobre viagem, turismo, que é algo, um lazer que toda pessoa precisa durante o ano. Com certeza. A viagem é legal porque a gente se parece, conhece novos lugares, a gente está aberto a novas culturas e isso é muito gostoso, porque tem uma troca, a gente volta para casa mais rico, né? Conhecer lugares, conhecer culturas diferentes, como que as pessoas são em cada cidade, comidas, culinárias, isso daí é muito legal, praias, paisagens, então para espairecer daquele ano de trabalho que você está um pouco sobrecarregado, é super importante você planejar uma viagem durante o ano. E já vamos começar com uma polêmica. Qual que é o maior erro hoje em dia que as pessoas cometem na hora de planejar uma viagem? O maior erro que eu vejo hoje em dia que os clientes aparecem é fazer tudo de última hora. Então, se a pessoa faz tudo de última hora, ela acaba pagando mais caro. Então, não adianta você falar que eu vou viajar em tal dia e não acabar se planejando antes, você vai pagar mais caro. E às vezes você até desiste dessa viagem por conta do valor. Então é necessário um planejamento. Eu quero viajar, então já vou ver os preços, já vou comprar, já vou me planejando, entende? Então tem que ser uma coisa planejada. Se a pessoa realmente for nessa de quero viajar e deixar para cima da hora, ela vai acabar até não indo. Pois é, esse jeitinho brasileiro de deixar as coisas para as últimas horas é complicado, porque hoje em dia, o momento econômico que a gente vive, que tudo está um pouco mais caro, pesa no bolso na hora de você escolher uma passagem, um turismo, né? Pesa bastante no bolso. E é que, como eu falei, a pessoa acaba desistindo da ideia, acaba se sobrecarregando mais, deixando para o outro ano, deixa a vida me levar, né? Aquele famoso deixa a vida me levar e acaba não indo viajar, acaba não curtindo com a sua família. Então, quando você já pensar em viajar, pense que há um planejamento por trás disso, acaba não deixando de última hora para você não pagar mais caro. E qual que é o tempo bom para planejar uma viagem? Um destino nacional, um destino internacional? Aqui, em trecho doméstico, que a gente fala em âmbito nacional, a gente sempre recomenda o cliente de 3 a 5 meses. Em casos de internacional, ali de 6 a 8 meses é um tempo hábil, um tempo interessante para você estar pesquisando, já entrando em contato com a agência de viagem, ou se quiser fazer de forma individual, tá pesquisando também já nas plataformas ali digitais. Mas eu sempre falo para o cliente, quanto antes melhor você está se programando, porque às vezes você paga as coisas de forma parcelada, então seria interessante mesmo você já estar se planejando bem antes. E para quem nunca viajou de avião, o planejamento é o mesmo? Por exemplo, para escolher as companhias, entender melhor como funciona? Para quem nunca viajou de avião, o planejamento é o mesmo também, mas o que eu recomendo para quem nunca viajou de avião às vezes você tem um sonho de conhecer a Disney, tem um sonho de conhecer a Europa, mas para quem realmente nunca viajou de avião, você e a sua família, é interessante que vocês peguem um trecho doméstico no Brasil, sintam primeiro a sensação de estar no avião, sintam primeiro a sensação de ir para um lugar diferente, como que funciona a questão de realmente trechos curtos aqui do Brasil, por causa que quando a gente vai para fora é um trecho mais longo, em que você passa 8, 9 horas dentro de um avião. Então é muito importante que quando você viajar pela primeira vez, além da programação, do planejamento, você faça um trecho aqui no Brasil para sentir a sensação de como que é estar dentro do avião. Às vezes a pessoa vai ter medo, né? E
imagina a pessoa na primeira viagem tendo medo de indo para a Europa. Meu Deus. A minha primeira vez eu fiz um trecho de 1 hora, e daí logo em seguida era uma conexão, fiz de 4 horas e meia. Aí pensa, 4 horas e meia naquela agonia do tipo, meu Deus do céu, e se negócio cair? E aí dava uma turbulência, eu passava muito mal, porque eu achava que, meu Deus do céu, ia cair o avião, porque a gente não tá acostumado, né? Não está acostumado, tem a questões de turbulência, tem trechos, inclusive, que é muita turbulência, né? Trechos aqui da América do Sul. Então, por isso que, volto a dizer, você que está planejando uma viagem, sinta primeiro a sensação de estar aqui dentro do Brasil, viajando num trecho curto, para depois você pensar em um trecho mais longo, Europa, Estados Unidos. O céu é o limite. Com certeza. Viu? O que pesa mais no orçamento? As passagens, hospedagem, alimentação? O que é preciso analisar na hora que você vai viajar que realmente, olha, isso daqui eu vou gastar um pouquinho mais? Olha, Valerie, essa pergunta é um pouco polêmica, sabe por quê? O que pesa mais no orçamento? Tem trechos em que a hospedagem é mais cara que a passagem. Tem trechos em que a passagem é mais cara que a hospedagem. Então, pelo que a gente recebe de orçamentos no dia a dia e pelo que a gente está orçando toda hora, é mais que um vai combinando com o outro, sabe? Combinando assim. Então, fica difícil de dizer, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Tem, às vezes, voos da América do Sul, Argentina, Chile, que são mais baratos de voos aqui, domésticos, no Brasil. Uhum. E assim como a hospedagem nesses lugares da América do Sul, Chile, Argentina, são mais caras aqui no Brasil. Então, às vezes, sai elas por elas, que a gente chega a falar. Uhum. Por causa que você vai pagar barato na sua passagem, mas em compensação vai pagar caro na sua hospedagem. Então, um trecho que a gente pode falar que talvez seja mais barato, assim, em questão de hospedagem, passagem aérea, Fortaleza, Salvador. Então aí a gente vai pegar uns ganchos de trecho aqui mesmo doméstico no Brasil, trecho nacional. Eu acho que também na hora da gente planejar uma viagem, conta bastante o perfil da pessoa, né? Do que ela tá acostumada a fazer no dia a dia. Esses dias eu vi um vídeo de uma menina nas redes sociais que ela voltou antes, adiantou a passagem dela da Europa, porque ela não aguentava mais o frio da Europa e ter que andar bastante. Porque os destinos tinha que andar bastante, tinha que passear muito. E ela não tinha essa disposição, né? Ela já não ela estava muito cansada. Acho que a viagem dela era de 30 dias, acabou que ela voltou com 20 dias, 20, 15 dias. E ela falou, para mim a experiência foi muito ruim, e também pela questão da alimentação, porque eu não sou acostumada a comer aquele tipo de comida e tudo mais, então me sentia muito fraca, não tinha tanta disposição para ir nos lugares. Então eu fiquei pensando, meu Deus, mas para todo mundo viajar para a Europa é um sonho. Me coloca 30 dias lá que eu ando aquilo ali inteiro. Mas para outras pessoas que têm outro perfil, aquilo às vezes é uma tortura. Poxa, porque daí a pessoa queria economizar, não gastava sempre com aplicativo, né, táxi, esse tipo de coisa. Queria economizar, priorizar a alimentação. E no final teve uma experiência ruim, né? Então varia de perfil para perfil, né? O que eu falo hoje, que hoje a gente está no mundo moderno, de bastante tecnologia. Então, o que eu recomendo é sempre você pesquisar sobre o lugar que você está indo. Às vezes é o sonho da pessoa, mas, que nem você falou, a comida pesa, o frio pesa. Por exemplo, uma pessoa que vai do Nordeste para a Europa numa época de inverno, ela tem que estar ciente que ela vai passar um frio, né? Então, o que é interessante para essa pessoa que quer ter esse sonho, que quer realizar esse sonho? Ela vir aqui para o Sul um pouco na época do inverno, sentir essa sensação de -1 grau, 0 graus, 3 graus, para ver se ela realmente vai aguentar. Então, ela acaba prevenindo um prejuízo que ela pode ter futuramente. Pois essa pessoa aí, esse exemplo que você deu da pessoa do TikTok, ela gastou horrores em passagem de volta, porque uma passagem em cima da hora, internacional, Brasil, ela deve ter gastado horrores para voltar. Então, olha só o que o planejamento faz numa viagem, questão de turismo, questão realmente até aqui terrestre, né? Por exemplo, a pessoa não aguenta vir ali do Nordeste para cá para o Brasil em época do inverno. Então, aqui a gente ainda tem a opção de voltar por via terrestre. Imagina uma pessoa que foi lá para fora,
Antártida. Imagina o sonho de conhecer a Antártida, a Aurora Boreal, que é um lugar que no período de inverno lá bate, às vezes, temperaturas baixíssimas. Então, tem que ter esse planejamento mesmo. Assim. Então, conversar com o ChatGPT, né? Trocar uma ideia. Hoje a gente está no mundo tecnológico, então tem que trocar uma ideia do seu destino, o seu sonho, para onde você quer ir. Realmente você trocar uma ideia com ele, que ele conversa direitinho com você, para saber quais são as suas dores, o que você vai mais sentir nesse local. Então tem que se planejar bem. Tem algumas estratégias, por exemplo, época do ano, temporadas, para pagar mais barato, ou que você já sabe, olha, aqui os preços vão subir, tanto para destinos nacionais como internacionais? Aqui no Brasil, a gente tem alguma coisa cultural das férias, que né, a gente estava conversando em outro momento. Em questão de junho, julho, épocas festivas, Réveillon, Natal, Carnaval, que a galera viaja bastante. Essas épocas festivas você tem que fugir um pouco, por causa que automaticamente as companhias aéreas entendem que está tendo um grande número de pessoas interessadas em viajar nesse período, e, consequentemente, vai subir o valor. Então, fuja um pouco dessa época, fuja um pouco da muvuca, a não ser que realmente você queira ir para um destino nessa época festiva. Então, aí, sim, você vai já indo sabendo que vai pagar um pouquinho mais caro em relação às outras datas do calendário de voos. Porque, por exemplo, alguns destinos, o Natal é mágico, né? É uma época que o turismo é diferente do que seria em outros meses, por exemplo. Um exemplo é Gramado, aqui do ladinho. Então, tem pessoas que só vêm para Gramado aqui por causa do Natal de Gramado. Então, você vai ter que ter a sensação de que vai pesar um pouco no bolso, tanto passagem aérea como hospedagem nessa alta temporada. Então, logo, volto a dizer que você precisa ter um planejamento, né? Porque se você não tiver um planejamento, você não vai viajar. Melhor coisa é se organizar. Se organizar. Gente, vamos fazer um intervalo bem rapidinho? No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre isso e você vai ter todas as dicas e estratégias para conseguir viajar do melhor jeito. Espera só um pouquinho, a gente já volta.